Oi, pessoal, aqui é a Misaki e essa semana a gente vai falar de mais um livro do Siri Prembaba. Livro este que eu li no começo desse ano e até agora eu tô enrolando pra fazer um vídeo pra vocês, mas eu precisava vir aqui falar dele. Porque é outro livro, assim, com uma mensagem maravilhosa, assim como o do Propósito, que eu já li, já fiz vídeo aqui no canal. Esse livro aqui, gente, é aquele livro que todo mundo também deveria ler, que é o Transformando o Sofrimento em Alegria. E o que esse livro traz pra gente de interessante? O Sri Prembaba, ele vai tentar nos explicar como a gente pode sofrer menos na vida, né? Como que a gente pode encontrar essa alegria que, na verdade, já tá dentro da gente, né? Muita gente fala isso por aí, a felicidade mora dentro de você, e realmente é isso. E esse livro vai trazer pra gente, né, essa explicação de como conseguir encontrar essa alegria que todo mundo diz que já mora dentro da gente. Como? Como assim? Onde ela está? Como senti-la? E é muito legal que o Sri Prembaba, eu acho ele uma pessoa muito didática, assim, o jeito que ele expõe as ideias dele. Eu acho que qualquer pessoa consegue entender os conceitos que ele quer passar, por mais subjetivos que eles sejam. Eu acho que dá pra gente entender bem o que ele tá querendo passar, essa ideia dele, né? E eu acho que nesse livro, diferente de O Propósito, que foi o primeiro que eu li dele, a gente consegue se identificar mais ainda com o que ele vai discorrendo ao longo do livro, porque ele conta um pouco da própria história de vida dele. Ele vai contar pra gente como que era a vida dele antes, né? Os problemas que ele tinha, que eram muito parecidos com o que acho que a maioria das pessoas tem também, nessa questão aí de infelicidade e insatisfação com as coisas da vida. E aí ele vai contar pra gente como que foi esse processo dele, né? Como ele começou a se questionar a respeito dessas coisas, e depois ele vai começar a abordar o assunto de uma maneira mais geral. Ele fala muito desse sentimento de paz, que a alegria tá vinculada com isso. E o que é exatamente esse sentimento de paz pra ele? Ele fala que a paz, ela é a profunda aceitação do que é. É você aceitar as coisas como elas são e se sentir bem. E eu fiquei muito intrigada com essa noção dele de paz, porque realmente eu cheguei à conclusão de que é isso que eu penso sobre paz. Paz é esse sentimento que você tem de tranquilidade, né? De você tá ali e apenas tá ali, você já tá sendo suficiente, você ser suficiente pra você mesmo. E ele fala que essa paz, né, esse sentimento aqui que a gente tentou descrever, ele só é encontrado quando você se entrega, completamente. E aí ele fala então que a falta, né, dessa paz, que estaria vinculado aí com a alegria que a gente tanto busca, ela na verdade tá em falta, né, aqui no nosso mundo, entre nós, porque ela é fruto da falta de amor. Então ele fala que o amor, né, que é uma coisa que você vê, assim, muita gente com reclamações a respeito disso, de que se sentem carentes, de que não tem atenção, de que não tem realmente o amor suficiente, não sentem isso das outras pessoas, né? Eu vejo muitas pessoas falando comentários que me remetem a isso. E o Sri Prembaba, ele diz que as pessoas, elas não conseguem reconhecer esse amor entre as outras pessoas por elas, porque você mesmo, né, você como indivíduo não consegue reconhecer esse amor em você, você não consegue se amar, você não consegue gostar de você mesmo e, em consequência, você não consegue externalizar esse amor e também não consegue ver ele, né, nas outras pessoas, como elas demonstram ele pra você. E eu acho, assim, só acho que ele tá super certo nisso. Eu acho que a gente realmente não consegue enxergar nos outros o que falta a nós mesmos, sabe? Então é uma coisa que eu concordo super com ele. E a partir disso ele também vai falar um pouco pra gente, isso a gente até encontra também no livro do Propósito, né? Que esse fato da gente não conseguir enxergar coisas, né, que estão ali, que estão em você, é muito por causa daquele eu inferior, né? O Sri Prembaba, ele denomina o que a gente geralmente chama de ego, né, que é aquele falso eu, ego que as pessoas falam. Ele vai sempre tratar como eu inferior. Então ele vai comentar um pouco sobre o eu inferior e o eu superior, e aí ele diz que a gente não consegue muitas vezes enxergar esse sentimento de amor que existe dentro da gente. E,
enfim, coisas boas, né, dentro da gente, consequentemente fora, né, no externo, por causa do eu inferior. E aí ele vai explicar muitas formas de por que esse eu inferior ele acaba tomando ali toda a situação, tomando conta, né? Ele vai contar pra gente, né, como que é a construção desse eu inferior, vai fazer um recap ali básico. E a gente vai ver que muitas coisas foram sendo construídas desde a nossa infância, né? Tudo volta na infância, é muito engraçado isso. A gente vê como que é importante esse período da nossa vida o resto dela. Tudo que a gente foi adquirindo ali vai reverberar mais tarde na nossa vida. E ele vai falar que a gente, a partir desses insights que ele tá dando, de refletir sobre coisas que aconteceram na infância, traumas, etc., que a gente pode ter adquirido, né? E aí depois ter adquirido as crenças, que ele meio que chama de sentimentos negativos. Ele vai falar aqui sempre como isso, né, que sentimentos negativos que a gente tem, eles vão nos distanciando da verdade, né, do que a gente realmente é, do que a gente realmente sente, aquele sentimento ali que a gente falou no começo do amor, né. E ele fala que não adianta você tentar fazer uma outra pessoa enxergar isso, né? Então você não pode tentar mostrar a verdade da pessoa para a pessoa. Ela mesma tem que fazer esse caminho dela pra dentro dela. Então ninguém tem como ajudar o outro a se descobrir. Só você mesmo consegue se descobrir. E a partir dessa autodescoberta, isso vai levar você a ter menos sofrimento, porque quanto mais você desbloquear esses sentimentos negativos que você traz aí de experiências de quando você era mais novo, né, mais você vai conseguir energia vital e menos sofrimento você vai ter na sua vida. Então é uma das coisas que ele vai falando aí pra diminuir o nosso sofrimento. Uma das coisas que ele fala que é extremamente importante pra gente adquirir aí, né, esse padrão de menos sofrência na vida, é a gente se autoconhecer, basicamente, não é? Então, quanto mais a gente pensa sobre as nossas experiências e vê padrões ali que estão se repetindo e que podem ter sido originados em alguma coisa que a gente viveu no passado, e a gente pensa, nossa, nada a ver isso, porque eu tô pensando isso só porque aconteceu aquilo no passado, eu tô até hoje achando que, sei lá, não vale a pena. Ah, só porque alguém ali no passado falou que eu sou uma pessoa ruim, então eu continuo me achando uma pessoa ruim. Nossa, gente, mas por que eu me acho ruim? Então, a partir dessas coisas que você vai resgatando e você vai refletindo sobre você mesmo, você vai se autodescobrindo. E aí você vai vendo, não, gente, eu não sou uma pessoa ruim. Ou, nossa, gente, eu sou boa nisso daqui, por que eu achava que eu não era, sabe? Então você vai se autodescobrindo, isso que é se autodescobrir, gente. E a partir do momento que você vai se autodescobrindo, você vai sofrendo menos. Porque quanto mais você se conhece, menos você vai se colocar em situações que vão te trazer, vão te remeter àqueles sentimentos negativos que você tinha antes mal resolvidos. E uma coisa que ele fala que é muito interessante é pra você sempre observar que quando você tiver no sentimento de sofrência, né, na sofrência básica ali, é porque tem alguma coisa que você precisa resolver, um BO lá que certeza que você tem que dar atenção. O Prem Baba diz que é uma coisa que você tem que purificar, né? Mas é basicamente isso, gente, resolver um BO aí. Se você tá sofrendo, meu filho, pode ter certeza que tem um BO ali, que tá remetendo a alguma coisa do passado, que você não refletiu direito e tá enfiando aí embaixo do tapete. Já vou dizendo, é bem da verdade, porque eu já vivi muitas coisas que eu comecei a desenterrar ali debaixo do tapete pra conseguir me resolver. E é uma coisa difícil, mas eu garanto que dá certo. E vou falar pra vocês, não fiquem achando que é uma coisa super fácil, porque realmente não é, sabe? Requer muito esforço e força de vontade da sua parte. É coisa que você vai, sei lá, cair no buraco várias vezes até você conseguir desviar dele. E o Prem Baba, ele fala justamente isso, né? Vão ter vários capítulos que ele vai começar a falar dos estágios, né? Que ele fala que quando você tá tentando mudar esse padrão aí, né, pra encontrar a sua paz, né, interior, a sua alegria e tal, vão ter vários estágios aí nessa sua transcendência da sua inconsciência, né, de você se identificar com aquele seu eu inferior, o egão básico, com o seu verdadeiro eu. Então ele vai falar que ele divide em 4 partes, né, 4 fases ali de autodescoberta, né? Ele fala que a primeira fase é aquela que você tá total identificado ali com o seu eu inferior, então você é extremamente reativo, você não pensa, você só reage. Então você tem instintos primitivos mesmo, sabe? Você é totalmente
comandado pelo seu eu inferior, por quem você não é, mas você acha que é. Já no segundo estágio, você começa a perceber que você não é aqueles impulsos que você geralmente tem, né? Você não é aquele seu acesso de raiva, você não é aquela histeria, você não é aquela pessoa briguenta, você não é isso, na verdade. Você fala, nossa, mas por quê, né? Você começa a se questionar. Então o segundo estágio é esse, você começa a perceber essas coisas e fala, gente, mas por quê, né? É o famoso mais por quê. E aí, quando você começa a pensar no mais por quê, você tá perto do terceiro estágio, que é quando você começa a identificar esses padrões e às vezes conseguir sair deles. Então, às vezes você vai, sei lá, entrar numa briga ou falar alguma besteira ou, não sei, começa a pensar alguma coisa meio pra baixo de você e você consegue identificar e falar, mas meu, por que eu tô fazendo isso? E aí você para. Então esse é o terceiro estágio, que é o que todo mundo quer estar, né? E o último estágio é aquele estágio que você já tá sábio total, né? Tipo, ó, tô beleza aqui, não tô mais identificado com isso. Você tá na paz e amor ali, você tá integrado com o seu eu superior, então você não tá mais sendo afetado por essas dores, essas coisas mal resolvidas, porque você já conseguiu provavelmente resolver, então elas não te afetam mais, né? Essas sombras suas não te afetam mais. Você tá meio que assim, de certa forma iluminado em algum aspecto. E aí, gente, eu achei muito interessante porque quem já tá aí num caminho de busca, né, por conhecimento mesmo, autoconhecimento, tentar se melhorar como pessoa, a gente passa por vários estágios, isso eu digo por experiência própria, né? Você passa por vários estágios, né, do tipo, nossa, então é isso, esse é o segredo, você vê que você tem o poder, né, que tudo tá dentro de você, a resposta tá em você, e aí no primeiro momento você vai ficar pistola. Eu acho que é esse o sentimento, você fica assim, mas como assim, né? Meio que você nega, você quer negar, você fala, mas como assim? Não é não sei o que é aquele primeiro estágio, lembra? É reativo. Ah, não é isso não sei o que. Aí depois você começa o segundo, você começa a se questionar, mas peraí, mas se eu tenho poder, então não sei o que. Aí você começa a se questionar. E aí você chega no terceiro, que você vê que realmente você tem o poder. Você pensa assim, tá, se eu pensei tanta merda assim e fiz tanta coisa a partir disso, então se eu começar a mudar esse padrão pro lado positivo, eu vou conseguir fazer muitas coisas boas pra mim, né? E esse caminho, ele não é um caminho linear. Então, muitas vezes você, sei lá, você tá ali super bem resolvida, aí acontece alguma coisa que te tira do eixo, você volta lá pro estágio número 1 da reação. E aí depois você já pensa, puta, não acredito, regredi, tava super iluminada aqui nesse assunto, bem resolvida. E aí agora voltei de novo pro primeiro estágio, que droga, não acredito, perdi tudo que eu tinha evoluído. Então isso aconteceu muito assim comigo, sabe? E quando eu tava lendo esse livro do Prem Baba, ele me deu muito conforto nesse sentido, porque ele fala, essa busca, né, essa autodescoberta, essas resoluções que você tá tentando fazer com você mesmo pra chegar aí nesse estado de paz, não é um negócio linear, entendeu? Ele compara com as ondas do mar. Ele fala, uma hora você tá em cima e outra hora você tá no vale, né? Então, nem sempre você vai estar por cima. Vão ter movimentos ali que vão fazer você, às vezes, estar no vale. E ele fala que tudo bem, que é pra você pensar, opa, tô no vale, tá, beleza, amanhã eu vou me recuperar e aí vou estar em cima da onda de novo, entendeu? E essa observação dele me deu muito conforto, sabe? Me deu esse sentido me deu esse sentimento de paz mesmo, porque eu pensei assim, realmente eu tô no caminho certo, sabe? Não importa que tem hora que eu perco o controle e volte ali pro estágio 1, que no outro dia eu vou conseguir voltar pro 3, entendeu? Ou eu vou estar no 2. Enfim, não é uma coisa linear, eu não preciso ficar me cobrando de sempre estar lá no topo. Uma hora eu vou estar lá, outra hora vai acontecer alguma coisa, porque afinal de contas, nós somos humanos, né? Então a gente sempre tem alguma coisa ali, alguma sombra pra integrar ou alguma coisa pra resolver. Senão a gente não estaria nesse mundo, né, minha gente? Eu tenho pra mim, pelo menos, que a gente tá aqui por motivos de evolução mesmo. A gente precisa evoluir em muitas coisas e se resolver. Então, se a gente já tivesse resolvido em tudo, fosse mega iluminado, a gente não precisava estar mais aqui, né? A gente poderia ir para um próximo plano aí, assim como Jesus, enfim, vários outros iluminados.
E é isso, pra mim fez muito sentido, sabe, gente? Então o Prem Baba, ele vai continuar falando a respeito desses aspectos que a gente precisa desenvolver, além do autoconhecimento, né? Ele fala também muito de a entrega, que você tem que se entregar às outras pessoas, né? Não no sentido de, sei lá, se deixar ser usado, nada disso, sabe? Mas uma vez que você tiver bem resolvido com você, você vai conseguir aprender a se doar da maneira certa para as outras pessoas, a expandir esse amor que tem dentro de você, enfim, todos esses outros conceitos que vão surgir a partir dessa resolução que você tem com você mesmo, aí ele vai trazer isso pra gente. Tem um capítulo também nesse livro que ele fala sobre o casamento, como deveria ser o casamento. Ele vai comentar muito de como as relações hoje em dia são, né, nível superficial, porque as pessoas elas têm medo de mostrar esse eu superior delas, né, o verdadeiro eu, umas para as outras. Então muitas vezes você tem uma relação de intimidade sem intimidade, porque você tá ali, mas você não tá se mostrando realmente para aquela pessoa. Ele faz muitas comparações ali, ele fala, né, que às vezes você tá tendo relações sexuais, você tá ali com aquela pessoa, mas na verdade você não tá, porque o seu verdadeiro interior, ele tá bem guardadinho ali, escondido, com medo de ser mostrado pra outra pessoa. Ele também vai falar muito sobre a educação, sabe? Que como a gente tem que ser o exemplo. Ele vai abordar também uma parte que eu achei sensacional e que eu achei que me trouxe muitos insights novos para eu ficar refletindo, a respeito do sagrado feminino e a Mãe Terra, né? Que ele fala que a Terra, o planeta, né, ela tem a energia do feminino, então ele vai falar muito desse equilíbrio entre a energia do masculino e a energia do feminino. Ele fala que as energias elas foram subvertidas, que elas meio que estão, né, no momento, e por isso que a gente está em desequilíbrio, que ele fala que o feminino quer acolhimento, né, esse sentimento de você estar sendo nutrido e tal, ele foi meio que confundido com submissão. E já a energia masculina, que é a energia da ação, né, a energia de você fazer acontecer, ela foi subvertida para violência e opressão. Então isso está causando muitos desequilíbrios no nosso mundo de hoje e consequentemente sofrimento aqui que ele está tratando no livro. E gente, tudo que ele explica eu achei que faz muito sentido pro que a gente está vivendo, sabe, agora. Então eu realmente acho que falta mais, né, tá faltando essa energia de acolhimento. Vocês não acham isso? Que a gente tá tendo muito, assim, intolerância no mundo, né, essa energia masculina tá realmente subvertida e a feminina também, e aí a gente não tá conseguindo se entender porque as duas energias estão, sei lá, desbalanceadas. Isso falando mais um nível zen, né, eu pelo menos curto isso, eu acho que faz sentido. E é mais ou menos isso então, gente. Eu não tenho como falar pra vocês de tudo aqui, o vídeo já deve ter ficado enorme aí. Esse livro é simplesmente fantástico, eu acho que todos vocês deveriam dar uma chance. Se vocês estão buscando alguma coisa que traga pra vocês aquela ajuda extra aí, aquele tipo de conselho, né, aquele tipo de palavra que é pra incentivar vocês aí buscar mais, né, a respeito de vocês mesmos, comprem esse livro, leiam esse livro, e eu recomendo comprar porque, meu, dá muita vontade de anotar, sabe, grifar. Ele tem muitas frases de efeito, eu achei fantástico, sério mesmo. Leiam se puderem. Eu quero terminar esse vídeo com uma das frases que eu li lá de efeito e que eu realmente acredito que é verdade, que tudo que você procura já está dentro de você. Então, reflitam a respeito, ok? Um beijo pra vocês, então. E a gente se vê no próximo domingo com mais um livro amorzinho. Beijo, até!